Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do Word para o ambiente de trabalho no nível então avançado. Bem, essa videoaula de hoje a gente vai estar então trabalhando com envelopes, etiquetas e mala direta, né? Que são os recursos que a gente encontra lá na guia correspondência do nosso Word. Então, para começar, entrei aqui no Word e vou mostrar para vocês um documento, melhor, dois documentos feitos então com mala direta. A gente tem aqui, ó, tá, certificados, tá, um modelo de certificado que foi feito. E vou abrir também um modelo de declaração, tá, que também a gente pode estar utilizando com mala direta, tá? Por que eu estou mostrando esses dois documentos aqui? É o exemplo que a gente vai estar então trabalhando nessa aula. Mas primeiramente, vamos compreender o que vem a ser uma mala direta. Tá? Vamos dizer que vocês precisam fazer uma carta convite para todos os servidores da universidade. Então imagine, uma carta que vai para mais de 5.000 servidores. Tá? E essa carta ela vai personalizada, ela tem que citar o nome do servidor, ela tem que citar o cargo, tá? Muitas vezes o departamento em que ele atua. Então, na verdade, a essência da carta é a mesma, o conteúdo é igual, só possui determinados campos então que vão mudar. Eu não preciso estar fazendo carta por carta, obviamente que vai ficar muito demorado. Então, o que eu faço? Eu uso a mala direta para que busque determinadas informações que são personalizadas dentro de uma base de dados. É o exemplo que a gente quer fazer nesse certificado aqui. Por exemplo, o campo nome, ele vai buscar de uma base. A declaração também que vai buscar de outra base. Ok? Então, para a gente começar a trabalhar e a entender como funciona, vamos fazer um documento então do zero. Tá? Vamos tentar fazer um certificado aqui com vocês. Tá? Fazer esse certificado do início. Então, primeira coisa, peguei uma página em branco. Vou configurar aqui, vamos deitar a folha, botar na posição de paisagem. Tá? Diminuir aqui o zoom para ficar melhor para a gente ver a página. Vou só copiar o texto. O texto aqui eu vou copiar. Então, vou selecionar aqui que já estava aberto meu modelo. Dei aqui um Ctrl C. Vou voltar para o meu documento em branco. Só que agora eu quero colar apenas o texto, não a formatação. Então, vou clicar aqui no botão colar. E aí tem esse botão aqui, ó, manter somente o texto. Tá? Vou dar uns entres aqui no início. Quero escrever certificado bem grande aqui. Então, eu vou inserir um Word Art. Aqui vou escolher um modelozinho, acho que isso aqui. Ó, certificado. Vou aumentar um pouco mais a fonte para dar uma ênfase aqui. Deixa eu só selecionar. Aqui. Vamos centralizar. Ó. Agora vamos com o texto aqui. Aumentar a fonte. Vamos justificar. Fazer um recuo na primeira linha de 1,5. Eu vou alinhar à direita a data. Vamos dar um espaçamento, que está muito grudado uma linha com a outra. Vamos dar um espaçamento entre linhas. Ficando bonito. Dá mais um Enter para separar do título. Quero dar uma ênfase ao nome. Esse aqui é um exemplo. Então aqui eu vou ter, na verdade, o nome do aluno. Tá? Aqui
o curso. Vamos colocar uma borda nessa página para ficar bonita. Vamos escolher aqui na arte. Aqui. E vamos colocar os campos para assinatura. Para ficar alinhado, aconselho vocês a fazerem uma tabela. Serão 2 assinaturas. Vou fazer aqui. Vamos dizer que vai ter a assinatura do aluno e a assinatura do instrutor. Então, vou centralizar. Vamos tirar as bordas e vamos botar só uma borda na parte superior para fazer como linha para assinatura. Ó. Está perfeito o nosso certificado. Ok? Então temos um documento modelo. Em cima desse documento a gente vai estar gerando certificados, vamos dizer, para os alunos então que estão fazendo aí o curso Word para o ambiente de trabalho no nível avançado. Então, para mim não fazer um por um, eu quero então que ele preencha com o nome do aluno. Tá? Podia buscar outras informações, podia buscar o período do curso, o nome do curso, carga horária, mas esse exemplo vamos fazer bem simples, vamos pegar só o nome do aluno. Tá? Para começar, então, vamos lá na guia correspondência, vamos clicar em iniciar uma mala direta e vamos utilizar o assistente de mala direta passo a passo. Abre essa caixa para vocês aqui na lateral. Primeira pergunta: que tipo de documento você está trabalhando? No nosso caso, o certificado é mais semelhante a uma carta. Já está marcado. Vou aqui embaixo em próxima. Na próxima tela do assistente, ele pede para vocês se o documento que vocês vão estar trabalhando é esse mesmo que está na tela, ou se a gente vai utilizar como base um outro modelo do Word, ou vamos abrir um outro documento que vai servir para a gente fazer a mala direta. No nosso caso, vamos utilizar o documento atual. Vamos para a próxima etapa, que é a gente selecionar os destinatários. Na verdade, né, ver quais são as informações que vão ser preenchidas nesse certificado. Então, eu vou utilizar ou uma lista já existente, tá? Posso selecionar contatos do Outlook, ou eu posso estar criando uma base, criando uma lista. Nesse caso, vamos criar uma lista. Tá? Então, vou clicar aqui. Pode ver, digitar uma nova lista, clico em criar. Por padrão, o Word já traz para vocês uma sugestão de informações para serem armazenadas, com título, nome, sobrenome, nome de empresa, endereço, cidade, estado, CEP, país, telefone comercial, endereço comercial. Então, já tem uma estrutura, mas que a gente então pode personalizar aqui embaixo, personalizar colunas. Como o nosso modelo é bem simples, eu vou precisar somente aqui do nome. Tá? Na verdade, a única informação que eu estou precisando é o nome, mas eu vou deixar nome, tá? O curso, tá? Então eu vou criar um campo curso que não tem. E vamos dizer que eu precisasse do e-mail para depois fazer uma correspondência mais adiante para encaminhar para essa pessoa, mas que não vai aparecer no certificado. Então, eu estou excluindo os outros campos. Deixei nome e endereço de e-mail e vou adicionar curso. Então, estou com os 3 campos, dou um OK. Próxima etapa seria lançar então essas informações. Então, no caso, vou fazer aqui um exemplo, vou colocar aqui meu nome, curso Word e
e-mail. Vamos colocar um outro aqui. Sei lá. Ó, vem aluno do Word. Mais um exemplo. Vou botar outro aqui. Só que, ó, vamos fazer quanto que o Renato vai fazer o curso em Excel. Então, fiz a minha base. Só dou um OK, então, para confirmar. Vou salvar. Então, base de dados, certificados 2, porque eu já tinha uma base ali. E vou salvar. Já aparece, então, a relação de todos que está na minha base. E aqui no lado eu tenho uma opção se eu não quiser utilizar alguma. No nosso caso aqui, nós temos o Marcelo que fez o Excel, então ele não está concluindo esse curso. Eu posso, então, desmarcar o Marcelo e não utilizar nessa mala direta que a gente está fazendo para a emissão do certificado. Dou um OK. Agora o próximo passo é dizer para o Word qual é o campo que ele tem que substituir por alguma informação que está naquela base de dados. No caso, o nome do aluno aqui eu vou selecionar e eu quero que ele substituir pelo campo nome que a gente colocou lá. Então eu vou aqui, ó, inserir campo de mesclagem, aparecem os 3 campos que a gente colocou na nossa base, eu vou colocar nome. Então quando ele fica com esse símbolozinho aqui no lado do nome, quer dizer que é um campo que vai ser mesclado. Tá? Por enquanto, eu só inseri o campo de mesclagem. Tá? A próxima etapa a gente tem aqui seria, ó, conclua a mesclagem. Então, a gente pode concluir por aqui ou aqui pelo visualizar resultados, é outra forma. Tá, ó. Cliquei em visualizar e já substituiu o nome, ó. E eu posso, então, ó, ir visualizando todos os registros. Então, de uma forma simples, ele substituiu o campo pelas informações que estavam na base de dados. Ok? Está feita uma mala direta. Então, inicia-se um documento e eu vou, através então da guia correspondência, iniciar mala direta, assistente de mala direta passo a passo, não tem mistério. Tá? Vamos fazer uma outra mala direta para a gente praticar. Agora vamos fazer então uma declaração. Tá? Abrir um documento novo. Eu vou, na verdade, copiar o texto da declaração aqui. Ó. Vamos utilizar essa declaração aqui como modelo. Então, o que é uma declaração? Nesse caso, vamos dizer que alunos de pós-graduação estão pedindo uma declaração, né, comprovando que defenderam sua dissertação. Tá? Então, eu já tenho, vamos dizer assim, essa base de informações dos autores, dos trabalhos, do orientador, numa base, só que no Excel. Então, ao contrário do outro exemplo, que a gente criou a lista, eu já tenho a lista pronta no Excel. Vamos ver como que está no Excel essa lista aqui antes de a gente trabalhar. Deixa eu fechar aqui, eu estou com os outros aqui abertos. Então, eu tenho aqui, ó, meus documentos, um arquivo chamado dados. Tá bem simples, que tem, ó, título, autor e orientador. Então, o primeiro campo que a gente tem aqui são os cabeçalhos das nossas colunas. Então, são os campos que a gente vai estar utilizando para mesclar no documento. Então, primeira informação, qual é o campo? Título, e aí embaixo, na segunda linha, vai entender que são os dados da minha tabela. Primeira linha, então, são os títulos das colunas, né?
e as demais linhas são, então, os dados, são informações. Então, aqui eu tenho um título, então eu tenho um trabalho que se chama Remobile, do autor do Patrick, né, orientado pela Rosacléa Duarte. Tem um outro trabalho ali, Agente Pedagógico, de autoria de fulano Beltrano de Tal, orientado por fulano X. Faço essa base de informações no Excel sem mistério nenhum, só cuidando que a primeira linha vocês não coloquem registros, né? Coloquem um nome do que vai conter naquela coluna para ficar mais fácil de trabalhar. Salvo, tá? Vou voltar à nossa declaração aqui, modelo, e vou lá de novo na guia correspondência, vou iniciar uma bala direta usando o nosso assistente passo a passo. Tipo de documento é uma carta, só que em vez de vou usar o documento atual, tá? Só que em vez de usar uma lista existente, eu vou, em vez de criar uma lista, né, eu vou usar uma lista existente. Então eu vou procurar, eu salvei aqui nos meus documentos e vou abrir. Como uma planilha no Excel pode ter várias planilhas, né? Na verdade, um único documento, um único planilha do Excel pode ter, né, várias, na verdade a gente chama de pasta de trabalho com várias planilhas. Então ele pergunta se eu quero trabalhar com a planilha 1, né? Isso mesmo, é lá que estão as nossas informações. E ali a primeira linha ele vai reconhecer como cabeçalho das colunas. Ok. Ó, já reconheceu o título, autor e orientador. Aqui tem alguns recursos que eu poderia classificar, se eu quisesse colocar, por exemplo, o título em ordem crescente, tá? Poderia desmarcar alguma informação para não ir, tá? Mas é isso, tá perfeito. Vou dar um OK. A próxima etapa, seguindo o assistente, é escrever a carta, que já está aqui, e dizer quais são os campos na declaração que tem que buscar na base de dados. Então, quais são os campos que deverão ser mesclados. Um campo é o autor, vou selecionar aqui, ó, autor. O outro campo é o orientador e o outro é o título. Então, defendeu a dissertação de mestrado com... Opa, faltou a palavra título aqui. Com o título tal. Certo? Inserir os campos. A próxima etapa é visualizar resultado. Ele já substitui, então, os campos de mesclagem pelas informações da base de dados. Ó. Então, aqui eu tenho já duas cartas geradas. Tá? Bem simples. Poderia também estar fazendo, através do assistente aqui, a gente poderia estar fazendo, em vez de cartas, estar fazendo envelopes. Tá? Então, por exemplo, vou pegar um documento aqui em branco. E eu posso, então, estar fazendo um envelope. Ó. Clico em envelope. Tenho opções de envelope do próprio Word. Posso estar escolhendo o tamanho do meu envelope. Tá? Se eu não sei o tamanho do envelope, eu posso medir com uma régua, né? Ver a altura, a largura. Tá? Aqui vocês têm em milímetros ou em polegadas. Tá? Vou pegar aqui um modelinho de envelope. Vou dar um OK. E aí eu poderia também estar, então, selecionando uma base de dados para preencher o meu envelope. Tá? Essa base eu poderia procurar ou poderia criar no próprio Word. Mesma estratégia. Tá? Mesma coisa. Tá? Poderia estar criando uma base de dados. Tá? Base envelope aqui. Tá? Nesse caso aqui está vazio, não tem nenhuma informação, mas tem os campos ali. Tá? Aí eu poderia inserir os campos de mesclagem. Né? Vai lá o nome, o sobrenome da pessoa. Embaixo eu poderia estar pegando aqui o endereço. Tá?
botando CEP, cidade, estado, certo? E poderia então estar inserindo depois as minhas informações como remetente. Tá? Então, eu posso estar criando envelope, assim como posso estar criando também etiquetas. Tá? Posso estar fazendo aqui um novo documento e então fazer uma etiqueta, usando o assistente ou não. Se não quiser usar o assistente, não tem problema. Tá? Pode vir aqui em correspondência e tentar fazer diretamente etiquetas. Tá? Aí então aqui vocês podem personalizar as etiquetas, né? Quantas linhas, quantas colunas. Tá? Com etiqueta vai ter o tipo de papel, né? Então, tem algumas opções então aqui. Etiquetas e envelopes, você só tem que cuidar o tipo de envelope, claro, né? O tamanho, tem que medir a largura e a altura, tem que estar configurado o mesmo que está no Word, o mesmo que vocês vão estar imprimindo. Cuidado com aquele papel mais plástico, que não dá para colocar nas impressoras a laser, tá? Só dá para colocar na jato de tinta, aqueles envelopes plásticos, tá? Tem que tomar esse pequeno cuidado, que a laser ela esquenta e vai derreter aqueles envelopes que forem desse tipo. Tá? Tomem cuidado, ok? Então é isso, pessoal. Trabalhamos então com mala direta, então, nessa aula. Vimos envelope, etiquetas que seguem a mesma ideia para estar trabalhando, então, dentro do Word. Qualquer dúvida, coloquem no nosso fórum, então, de dúvidas ali e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.